Você já parou para pensar em como a economia afeta o seu dia a dia? Hoje eu vou te mostrar de forma simples e clara como funciona o sistema mais importante da sua vida, a economia. Mas é claro, primeiro já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, família, porque esse vídeo tem que chegar no maior número de pessoas possíveis, porque isso aqui é algo libertador que vai mudar o seu jeito de pensar sobre o dinheiro. A economia é a ciência que estuda como as pessoas e sociedades decidem empregar recursos escassos para produzir bens e serviços e distribuí-los entre diferentes indivíduos e grupos. Calma, vamos enquadrar isso para o seu dia a dia. Imagine que a economia é como uma grande feira, e nessa feira os vendedores oferecem produtos e serviços, enquanto os consumidores decidem o que comprar com base em suas necessidades e recursos financeiros. Os preços são definidos pela interação entre o que está sendo oferecido e o que as pessoas querem comprar. E esse é o conceito base da economia, oferta e demanda. E para você entender isso melhor, imagine que estamos falando sobre maçãs. No início da safra, há muitas maçãs disponíveis na feira. Isso significa que a oferta é alta. Se a demanda, ou seja, a quantidade de pessoas querendo comprar maçãs, não for muito alta, o preço das maçãs tendem a cair, porque há muitas maçãs para poucas pessoas comprando. Agora pense lá no fim da safra, quando as maçãs começam a ficar mais escassas, a oferta diminui e a demanda fica alta. Muitas pessoas querendo comprar maçãs, os preços sobem. Isso porque os vendedores sabem que podem cobrar mais, já que há menos maçãs disponíveis e muita gente querendo comprá-las. Em um outro exemplo, imagine que a Apple lança um videogame e se torne bastante popular. E todo mundo quer ter esse videogame. A demanda vai ser altíssima. No entanto, a Apple que fabrica o videogame só consegue produzir uma quantidade limitada inicialmente. Isso vai gerar uma oferta baixa. Com o resultado, o preço desse videogame será muito caro. E conforme mais unidades forem produzidas e a oferta aumenta, o preço tende a diminuir, especialmente se a demanda estabilizar ou de fato diminuir. Impostos. Uma palavra que ninguém gosta são os impostos. Mas você sabia que os impostos são uma parte fundamental na economia? Pois é através deles que o governo financia serviços públicos essenciais como a saúde, educação e infraestruturas e entre outros. Para você entender de maneira bem simples, imagine que cada maçã lá da feira que a gente compra tem um imposto embutido no preço. Esse imposto é coletado pelo governo e é usado para financiar hospitais, escolas, estradas, enfim, etc. Se o governo aumenta os impostos sobre as maçãs, o preço final das maçãs sobe, o que também pode diminuir a demanda, pois as pessoas podem decidir comprar menos maçãs ou optar por outras frutas. Por outro lado, esse aumento de imposto pode gerar mais receita para o governo investir em serviços públicos. Bom, pelo menos é o que esperamos, né? Agora que você entendeu o papel principal do imposto, é importante ver como isso se relaciona com outro conceito econômico crucial, a inflação. Mas primeiro responde para mim, o que é inflação? A inflação é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços ao longo do tempo. Vamos entender isso de maneira mais simples. Imagine que o preço das maçãs suba porque o custo para produzir as maçãs aumentou. Talvez devido a uma praga que afetou a colheita das maçãs ou com o aumento da mão de obra. E agora, com o aumento do preço das maçãs, você pode comprar menos maçãs com o mesmo dinheiro, o que significa que o seu poder de compra diminuiu. Ou seja, se antes você gastava R$10 para comprar 10 maçãs, agora você está gastando os mesmos R$10 em 7 maçãs. A verdade é que a inflação pode ser causada por diversos fatores, como aumento de custo de produção, alta demanda por produtos ou políticas monetárias. O Comitê de Política Monetária, o Copom, é responsável por estimar a taxa de inflação e definir a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. A Selic influencia todas as outras taxas de juros no país, afetando o crédito, os investimentos e a própria inflação.
Quando a inflação está alta, o Copan pode aumentar a Selic para encarecer o crédito e desestimular o consumo, o comércio, reduzindo a pressão sobre os preços. Por outro lado, se a economia está fraca, o Copom pode reduzir a Selic para incentivar o consumo e os investimentos, ou seja, juros mais baixos. As políticas, tanto fiscais ou as monetárias, desempenham um papel importante no controle da inflação e no estímulo à economia. O governo tem um papel crucial na economia, regulando e influenciando a atividade econômica através de políticas fiscais e monetárias. Políticas fiscais envolvem o uso de impostos e gastos públicos para influenciar a economia. Por exemplo, a arrecadação de impostos pode ser usada para financiar serviços públicos como saúde, educação, segurança, como vimos logo atrás. Durante o governo PT, houve um forte investimento em programas sociais e infraestrutura, o que estimulou a economia e, segundo eles, reduziu a pobreza. No entanto, houve também um grande aumento nos gastos públicos, gerando bastante inflação e déficit, quando o governo gasta mais do que arrecada. Já no governo Bolsonaro, houve um foco em reformas econômicas, como a reforma da Previdência, e um esforço para reduzir o tamanho do Estado e estimular o setor privado. Em tese, isso é um estímulo a mais para os investidores investir o seu capital no Brasil, gerar mais empregos, riquezas e acabar com as corrupções das estatais. E políticas de austeridade foram implementadas para tentar controlar a dívida pública e reduzir o déficit fiscal. Mas as políticas monetárias, por outro lado, são controladas pelo Banco Central e envolve o gerenciamento de oferta de dinheiro e taxa de juros para controlar a inflação e estabilizar a moeda. Essas políticas, por sua vez, influenciam diretamente os ciclos econômicos, que são os altos e baixos naturais da economia. Na verdade, é que toda economia passa por ciclos, o que inclui períodos de crescimento, de picos, de recessões e de recuperações. Voltando um pouco tempo atrás, durante a pandemia do Covid-19, muitos países enfrentaram uma recessão econômica devido ao fechamento dos negócios e à interrupção de cadeias de suprimento. No entanto, com a reabertura das economias e a implementação dos pacotes de estímulos, muitos países começaram a ver uma recuperação. Outro exemplo foi a crise financeira de 2008, que houve uma recessão global, seguida por um período de recuperação econômica impulsionado por políticas de estímulos fiscais e monetários. E entender esses ciclos pode te ajudar a tomar melhores decisões financeiras. Por exemplo, durante um período de expansão, pode ser um bom momento para investir e, além disso, fazer caixa para que nos períodos de recessão você possa estar tranquilo e com um belo caixa de oportunidades para comprar investimentos bons a preços descontados e, assim, multiplicar o seu dinheiro diversas vezes. Entender o funcionamento base da economia é o principal passo para começar a investir e abrir seu próprio negócio. Entender isso te liberta não apenas nos negócios, mas também no seu dia a dia. E agora que você tem uma noção base melhor de como funciona a economia, você já está preparado para começar a investir e nós te ajudamos nisso. Você só precisa ser inscrito aqui no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E qualquer dúvida, seja qual for, é só mandar um direct lá no Insta e eu serei grato em te responder. Galera, até a próxima aula e não deixe de se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante e tchau!